perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Boa noite. A Bíblia traz muitas lições
lições que devemos aprender e praticar no nosso dia a dia, na nossa vida. Eu quero compartilhar com você nesta noite algumas lições importantes para nós, lições que nós devemos aprender e viver e nunca, jamais, em tempo algum, nos esquecer. Eu quero compartilhar com você Êxodo 13, verso 21 e 22. Abra sua Bíblia, por favor, em Êxodo capítulo 13, verso 21 e 22. Diz o texto: O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou, nunca se afastou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Vamos orar? Feche os olhos. Senhor Deus, obrigado pela palavra, pela oportunidade de podermos estar lendo a Tua palavra. Fica conosco, Senhor Deus, ilumina os nossos corações e obrigado por ser o nosso Deus, em nome de Jesus. Amém. Quando Israel saiu do Egito, eles foram guiados por uma coluna de nuvem e fogo. Durante o dia, diz o texto, que o Senhor se fazia presente no meio do seu povo, cobrindo com sua nuvem de proteção. Havia de dia conforto e sombra, nada de insolação ou câncer de pele. E à noite, quando no deserto a temperatura é bem baixa, a presença do Senhor se fazia real na coluna de fogo para alumiar e aquecer o povo. Que Deus maravilhoso! Que conforto há em sua esperança, em sua presença. Assim, o povo de Israel podia caminhar tanto de dia como de noite sem problema algum. Eles podiam enxergar o caminho e estavam protegidos. A proteção de Deus é muito importante para nós. Você tem vivido sob essa maravilhosa proteção? Quando olhamos para a história de Israel, nós vamos ver Israel se libertando da escravidão do Egito depois de 430 anos. E esse registro está em Êxodo 12, verso 40, que diz: Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Existem várias teorias a respeito da razão pela qual Deus permitiu que Israel fosse escravizado. Mas, particularmente, eu prefiro a tese de que Deus deixou o povo ser escravizado porque começou a praticar a idolatria com os deuses do Egito. Com isso, a proteção de Deus deixou de estar com eles e aí acabaram sendo escravizados. Mas apesar do pecado da idolatria, Deus não os deixa sozinhos. No versículo 21, na sua primeira parte do versículo 21, nós vamos ler que o Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Mas e à noite? O verso 21, a segunda parte do versículo, diz que durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Você percebe que apesar de nossos pecados, Deus também não nos deixa só? Deus sempre está ao nosso lado. É promessa. Você não está sozinho. Mas que lições práticas para a nossa vida podemos tirar desse episódio? Eu quero trazer a primeira lição prática. A primeira lição é que da mesma maneira que Deus protegia a Israel, Ele também nos protege hoje. Lá no capítulo 9 de Números, no verso 16, há um registro bíblico que diz que assim era de contínuo. A nuvem cobria e de noite havia aparência de fogo. Deus protegia o povo de Israel dia e noite, incansavelmente. Eu quero dizer para você nessa noite que Deus também protege você e a mim de dia e de noite, incansavelmente. A Bíblia diz que Deus protege aqueles que se refugiam nele. Eu gosto muito do Salmo 90. O poeta diz assim: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio e fortaleza.
Mas por que Deus? Por que confiar nesse Deus como refúgio e como fortaleza? Porque Ele é mais forte do que os seus problemas. Ele é mais forte do que os nossos problemas. O Salmo 3, versos 5 e 6, tem lá uma promessa. Diz assim: deito-me e pego no sono. Acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Não tenho medo. É Deus protegendo. Portanto, a primeira lição prática que a vida, para a nossa vida, que podemos tirar desse episódio, é que da mesma maneira que Deus protegia Israel, nos protege também hoje. Vamos para a segunda lição? A segunda lição prática para a nossa vida que podemos tirar desse episódio é que da mesma maneira que Deus orientava Israel, também nos orienta hoje. É no capítulo 9 de Números, lá no verso 17, eu vou ler para você, diz assim: quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha, e no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel se acampavam. Devemos nos empenhar em ler, ouvir, estudar, meditar na palavra de Deus, pois ela, a Bíblia, a palavra de Deus, é o agente que nos orienta em nossa atitude de fé em meio às lutas. Um conselho: aproveite a escola bíblica dominical, aproveite os estudos bíblicos, as reuniões de oração. Hoje, inclusive, 19 horas, teremos a nossa reunião de oração. Venha participar conosco. É simples, é fácil, é pelo Skype. E também a participação dos cultos. Então, nós vimos que existem pelo menos 2 lições práticas para a nossa vida que podemos tirar desse episódio. Vamos lembrar? A primeira lição prática. Da mesma maneira que Deus protegia Israel, também nos protege hoje. A segunda lição prática: da mesma maneira que Deus orientava Israel, também nos orienta hoje. Vamos então para a terceira lição prática para a nossa vida, que podemos tirar desse episódio. Da mesma maneira que Deus envolvia Israel para que pudessem descansar nele, também Deus nos envolve para que possamos descansar nele. Lá em Números, capítulo 9, verso 18, há um versículo que vai de encontro a essa afirmação: descansar em Deus. Diz o texto: segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam e, segundo o mandado do Senhor, se acampavam por todo lado, por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo. Permaneciam acampados. Primeiro, entenda que descansar em Deus é confiar em Deus e ter paz. Descansar em Deus é estar seguro em Deus, largando a ansiedade. O descanso é uma bênção de Deus. Descansar em Deus. E como descansar em Deus? Um segundo conselho: lembre-se das promessas de Deus, principalmente para a sua vida. Deus nunca vai deixar você sozinho. Deus ama você. Ele ama tanto você que Ele morreu na cruz do Calvário, para que você pudesse ter uma vida eterna com Ele no céu. Então podemos perceber que o texto nos apresenta 3 lições práticas para a nossa vida que podemos praticar ou viver de fato. 3 lições práticas para a nossa vida que podemos tirar desse episódio. A primeira lição é que da mesma maneira que Deus protegia Israel, também nos protege hoje. A segunda lição é que da mesma maneira que Deus orientava Israel, também nos orienta hoje. E por fim, a terceira lição, para que nós não nos esqueçamos:
Da mesma maneira que Deus envolvia Israel para que pudessem descansar nele, também nos envolve para que possamos descansar nele. O mesmo Deus que abençoava Israel e abençoa até os nossos dias, é o mesmo Deus que abençoa você e a mim. Como é que Deus nos abençoa? Nos protegendo, nos orientando e nos dando descanso. Quer receber a proteção de Deus? 2 atitudes. Primeira, obedeça ao Senhor. Eu aprendo que obedecer a Deus é negar a si mesmo. É negar a minha própria vontade. Então, para receber a proteção de Deus, eu tenho que obedecer a Deus, independentemente das circunstâncias. A segunda, não abandone a palavra de Deus. Busque o conhecimento de Deus. Obedecer e não abandonar a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus coloque no seu coração um desejo firme, sempre, de segui-lo como Senhor e Salvador de sua vida. Que Deus te abençoe. Aleluia. Amém. Que nesse louvor nós possamos adorar a Deus. Fazer desse louvor uma oração para nosso Deus. Amém. O meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clama
Aleluia. Que possamos mais e mais exalar mais de Deus. Que nessa noite você pode estar sendo abençoado por Deus. Amém. Exaltado seja o nome do Senhor.